Olá, iniciamos agora o painel multidisciplinar de discussão de casos, nosso Tumor Board. Essa atividade ocorre de forma regular em nossos centros de oncologia, semanalmente e por especialidade. Aqui eu apresentarei alguns casos que serão discutidos por uma equipe especializada, pelos nossos convidados, que vou apresentar inicialmente. Serão chamados ao longo da nossa apresentação, né? A doutora Daniela Pesutti, que é oncologista do Américas Oncologia de São Paulo, doutor Armando Melani, diretor científico do IRCAD América Latina, doutor Rodrigo Otávio de Castro Araújo, cirurgião oncológico do INCA, doutor Armando Porto Carreiro, chefe da cirurgia geral do Américas Medical City, doutora Lúcia Chagas, radiologista do Américas Medical City, doutor André Azevedo, radiologista intervencionista do Hospital Vitória Samaritano Barra, e doutor Djalma Coelho, médico endoscopista do Américas Medical City. Obrigada a todos por estarem comigo nessa discussão, né? Meu caso já tá compartilhado? Ok, obrigada. Bom, então, mais uma vez, eu agradeço aqui ao nosso painel de especialistas, que vai estar conosco ao longo desses 4 casos clínicos que estão planejados, mas a gente tem um compromisso com o horário, então, caso a gente tenha alguma dificuldade, a gente vai recorrer à retirada de um dos casos clínicos. Bom, o primeiro caso clínico uma paciente feminina que teve sua primeira consulta em julho de 2019, tinha uma endoscopia de 2 anos atrás normal, dispepsia persistente há pelo menos 3 meses, um passado de fibromialgia, um histórico de pai com câncer de cólon, sem histórico de etilismo ou tabagismo, que se apresentava na primeira consulta com um performance ECOG-PS1. Na endoscopia trazida na consulta, ela tinha uma esofagite erosiva por refluxo, né? Tinha algumas lesões relacionadas a essa esofagite, uma cicatriz rósea edemaciada em antro e uma lesão ulcerada na parede posterior do corpo distal. Essa lesão era de 1,2 centímetros, biopsiada veio como um adenocarcinoma gástrico, tipo difuso de Lauren, H. pylori negativo, com estabilidade de microsatélite e HER2 negativo. No estadiamento dessa paciente, nada importante, nada sugestivo de implante em tórax. Em abdômen, o que a gente tinha era um espessamento parietal irregular da parede posterior do corpo e antro gástrico, com hiperrealce pelo contraste. Essa paciente foi levada a uma discussão multidisciplinar para definição cirúrgica versus tratamento perioperatório. Foi definido por tratamento perioperatório com FLOT, iniciado em julho. O 4º ciclo, ainda pré-operatório, terminado em 17/9. Nesse período, a paciente tomou bem o tratamento, sem neurotoxicidade, e apresentando uma resposta radiológica. Essa paciente demorou devido a condições relacionadas aí a autorizações, enfim, demorou um pouco para a cirurgia, né? Enquanto no estudo a gente tem um tempo médio de 4 semanas, aqui a gente teve um tempo de 8 semanas para a cirurgia, veio um adenocarcinoma pouco diferenciado, com células em anel de Sinnett. Na verdade, fomos surpreendidos por 3 tumorações, uma em junção esôfago-gástrica, outra em corpo gástrico e outra em piloro, tá? Provavelmente, assim, aquelas outras lesões
tidas como esofagite por refluxo e aquela outra elevação, cicatriz rósea, provavelmente relacionada também a lesões iniciais, tá? Foi uma cirurgia feita D2, tinha uma invasão perineural presente, foram ressecados 27 linfonodos e o estadiamento pós-operatório, um PT4A PN0. Essa paciente fez FLOT pós-operatório dela, com o 8º ciclo sendo em fevereiro de 2020, seguiu sem neurotoxicidade, tolerou bem essa segunda fase do seu tratamento perioperatório, com perda de 6 quilos, não relacionada à toxicidade gastrointestinal, mas sim relacionada à parte de pós-operatório, efetivamente, da gastrectomia. Foi iniciado o controle, né? Após 14 meses de controle, essa paciente vem à consulta totalmente assintomática, mas apresentando uma elevação de CA-125 de 82,5. Na ressonância, uma lesão ovariana, né? Um implante ovariano, sugestivo de um implante secundário em ovário, e um tecido, um espessamento retroperitoneal que, inclusive, causava estenose do ureter direito, né, com dilatação moderada do sistema coletor amontante. Nesse meio tempo, a paciente se tornou mais sintomática, com dor relacionada aí a essa progressão, indo para um PS2, um CA-125 que aumentou de 82 para 177, né? Nesse contexto de recidiva ovariana e peritoneal, ela foi levada a uma cirurgia em maio desse ano, com colocação de duplo J, estudo do peritônio e retirada dos ovários, tá? E veio que tudo se tratava de metástase de adenocarcinoma pouco diferenciado com células em anel de Synnet, e que isso era sugestivo de ser primário do estômago, ou seja, confirmada a recidiva em peritônio e ovário, tendo sido feita a retirada dos ovários, um ovário já com 7 centímetros e outro com 4,5 centímetros. No estudo dessa peça, na análise molecular, nas análises adicionais, veio uma peça HER2 negativo, com estabilidade de microsatélite, PDL1 com CPS de 20, pela o kit de imunohistoquímica 22C3. Diante dessa situação, né, uma recidiva após 14 meses de uma paciente que chegou a fazer adjuvância com platina e que não manteve neurotoxicidade residual diante de uma doença peritoneal que tanto preocupa a gente em relação à chance de complicações importantes como obstrução intestinal, e diante desse resultado molecular, foi iniciado o tratamento com FOLFOX e nivolumab em em junho de 2021, até o momento realizado 8 ciclos de quimioterapia e imunoterapia. Atualmente, a paciente em ótimo estado geral, neurotoxicidade grau 1, ausência de toxicidade gastrointestinal, ausência de toxicidades grau 2 e 3, durante os 8 ciclos que a gente realizou. Esse daqui é a situação atual dessa paciente após os 8 ciclos. A gente teve uma queda do CA-125 de 177 para 23, uma paciente PS1 e atualmente com doença estável, né? Atualmente, o que a gente tem de acompanhamento dessa dessa paciente é muito relacionado à parte de avaliação peritoneal. Então, temos 6 meses aí desde a recorrência de doença, 4 meses após o início de quimio e imunoterapia, com ótima
tolerabilidade. Atualmente, depois desses 8 ciclos, a gente está avaliando retirada da oxaliplatina para essa paciente e seguir com a imunoterapia, prevendo um período aí de 2 anos. A gente tem, na nossa previsão, essa dificuldade de avaliação peritoneal, e a próxima avaliação de resposta vai ser feita em 6 semanas, conforme previsto pelo protocolo que deu origem, né, que demonstrou o benefício desse tipo de tratamento. Bom, a gente abre agora, então, para as perguntas deste primeiro bloco, né, deste primeiro caso. Eu vou abrir inicialmente para o doutor Djalma Coelho, que é endoscopista, né? Djalma, queria que você falasse um pouquinho nesse contexto de estadiamento de câncer gástrico, como que atualmente se encaixa a ecoendoscopia, qual seria a melhor indicação para solicitação de uma ecoendoscopia? Perdão, estava desligado aqui. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Ana. É muito bom estar nessa mesa aí, só com pessoas ilustres. Antes de falar da eco, eu posso fazer só um comentário em relação a esse caso, que eu acho que é muito importante antes da ecoendoscopia. Eu acho que essa paciente tivesse uma endoscopia bem feita. Quando eu falo bem feita, é entre aspas. Talvez uma endoscopia com um aparelho de uma boa qualidade, com uma cromoscopia, teria visto essas lesões que só foram vistas na endoscopia. Então, acho que isso é importante ressaltar, que um paciente que tem um adenocarcinoma gástrico, é importante uma endoscopia bem feita. Bem feita, que eu digo, não é o profissional, é de qualidade, na tentativa de descobrir outros cânceres. O Rodrigo Otávio está aí, que é do INCA, a gente aprende muito com a endoscopia do INCA, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com eles. Em relação à ecoendoscopia, eu acho que o estadiamento no câncer precoce, que você perguntou, né? Eu acho que ele tem um fator fundamental, principalmente no T, né? Onde a gente vai poder ter loco regional, a gente pode ver a extensão, a gente pode ver proximal e distal. Talvez nesse caso, se a gente tivesse feito, a gente poderia até ver as outras lesões. E não esquecer do N, né? A gente pode ter os linfonodos suspeitos, que às vezes na tomografia não consegue identificar, e na eco a gente consegue ver pela hipogenicidade, pelo formato, pelo tamanho. E lembrar que às vezes os tumores antrais são difíceis dentro da ecoendoscopia, mas eu acho que a ecoendoscopia é uma modalidade fundamental para o câncer precoce. Ele pode mudar o T1 para T2, ele pode mudar o T3 para T4. A gente sabe hoje que as ressecções endoscópicas loco-regionais cresceram muito, né, o ISD, e eu acho que ela pode ter um papel fundamental. Espero que eu tenha te respondido. Perfeito, Djalma, muito obrigada. Concordo com você em relação à endoscopia inicial nesse caso. Tá? Vou passar agora a nossa, ainda falando de estadiamento, né, para a doutora Lúcia Chagas. Lúcia, a gente tem agora uma paciente que a gente deseja acompanhar, né, e que a gente precisa acompanhar e que tem uma doença de extrema dificuldade de acompanhamento radiológico. Na verdade, nosso melhor exame, né, nosso melhor avaliador para essa paciente é a laparoscopia, mas é claro que essa não é a nossa proposta, né? Mas queria que você falasse um pouquinho das dificuldades aí em avaliação radiológica de doença metastática para peritônio e dessa questão do cálculo de IPC, índice de carcinomatose peritoneal inicial, né? Como é feito isso, como que o radiologista nos ajuda em relação a isso? Ana, falando em termos de carcinomatose, quando a gente vai na literatura buscar avaliação por método seccional, TC, ressonância, PET-TC, a gente vê uma sensibilidade e especificidade completamente variáveis e que vão depender tanto de tamanho da lesão que eu estou procurando, então lesão menor que 5 milímetros eu vou falhar,
dependendo da localização da lesão que está aderida à alça, aderida ao diafragma, e também ao tipo de tumor, principalmente quando a gente considera o PET-TC. Então, alguns tumores vão captar e outros não vão captar, dificultando essa detecção. Na prática, o que a gente usa, o que a gente faz? Então, usando essa paciente como exemplo, a gente tem uma paciente com um tumor com alto risco para disseminação peritoneal, que surge com uma lesão ovariana com características de sinal de mucina, com realce pelo contraste. Então, nesse caso, a gente não tem dúvida de sugerir, de estabelecer uma carcinomatose por ressonância, por tomografia, tá? Nessa mesma paciente, a gente tem uma densificação ali do retroperitônio, né, que surge nesse contexto de paciente de alto risco e que a gente não consegue estabelecer por critérios de imagem, porque a gente não tem um nódulo bem definido, a gente não consegue ver realce pelo contraste, a gente não consegue ver restrição à difusão. Então, assim, é um achado novo numa paciente de alto risco e uma paciente até que já foi submetida à cirurgia, então a gente não sabe se isso pode ser uma alteração pós-cirúrgica, e é nesse contexto que entra o radiologista na discussão do tumor board. Então, assim, a gente tem a obrigação de referir essa lesão e, mais do que isso, referir a nossa dúvida em relação a ela e orientar tanto o cirurgião quanto o oncologista para o tipo de acompanhamento ou de exame que vai ser sugerido no caso da possibilidade de uma laparoscopia estadiadora. Então, assim, eu acho que o difícil e o fundamental da discussão está nessas lesões que ficam no meio do caminho, que a gente consegue detectar, mas a gente não consegue estabelecer o que é. E vai ter a lesão que eu vou dizer que não vai ter, a carcinomatose que eu vou dizer que não tem nada, o cirurgião vai operar, vai dizer tem carcinomatose, eu vou voltar lá atrás, eu não vou ver nada, ou eu vou ver achados que são extremamente inespecíficos, mas que a gente fica num lugar ruim, né, para valorizar e fazer, de repente, um super diagnóstico para esse paciente. Perfeito, Lúcia, obrigada. Rodrigo, você que acabou falando tanto para a gente de HIPEC, junto com o Gustavo, né? Eu sei que para câncer gástrico isso não é uma realidade, né, tão clara, né? A gente tem, nesse caso, exatamente um questionamento do cirurgião em relação, em caso de boa resposta, né, do benefício dessa paciente de ressecção, de citorredução e cogitar HIPEC. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem de tratamento de doença peritoneal para câncer gástrico, qual é a sua visão, né? E em caso de doença oligometastática independente de peritônio, se você tem alguma perspectiva cirúrgica no caso de câncer gástrico. Bom, câncer gástrico, eu acho que é um assunto que está evoluindo bastante, essa parte do tratamento peritoneal. Nesse caso dessa paciente, a gente costuma, quando o paciente está em curso de químio e ela apresenta progressão de doença anexial, que é bastante frequente, né, o tumor de Krukenberg, ele progride, às vezes de maneira desproporcional ao restante da doença dela, por ser um santuário ao quimioterápico. Então, quando o paciente está com essa progressão do tumor de ovário acelerada, normalmente a gente faz essa citorredução, porque melhora tanto a qualidade de vida e permite que a paciente continue tratando, né? Nós temos feito quimioterapia intraperitoneal para pacientes com carcinomatose, mas com o intuito de negativar o peritônio e a citologia do lavado peritoneal para negativar, tá? Fazer uma citorredução. Uma paciente com tumor de células de anel de Synnet, a gente sabe que é uma doença muito agressiva e é uma doença muito difusa, nós não fazemos, né? Então, o tratamento peritoneal, ele pode ser feito, tá? A gente já tem evidência de pacientes que respondem, a gente tem, inclusive, um protocolo aberto, em que pacientes como esse são submetidos a sessões de quimioterapia intraperitoneal por laparoscopia, e com boa resposta. Tem pacientes que eles negativam, né? Eles ficam, a doença peritoneal regride,
e o lavado peritoneal também, ele negativa. Então, é uma boa opção para paciente como essa. Essa paciente que comentou em imunoterapia, ela parece que está tendo uma boa resposta com a imunoterapia, que também é uma terapia nova que está aí correndo em paralelo com a terapia intraperitoneal, tá? Mas, assim, fica como opção para essa paciente o tratamento com quimio intraperitoneal, mas com o intuito de controle de doença. Diferente do tumor de colo, do tumor de ovário, eu não vejo, nesse momento, evidência para indicar uma citorredução, uma peritonectomia, por exemplo, para o caso de câncer gástrico com células em anel de Sinet, que tem outro comportamento biológico, é uma doença muito difusa e de tratamento cirúrgico refratário. Perfeito, Rodrigo. Realmente, por enquanto, a gente segue com essa paciente, conforme eu falei, mais numa previsão de tratamento sistêmico, tá? E ainda em relação a esse tratamento sistêmico, eu queria chamar a Daniela Pezzuti. Dani, você concorda com a nossa primeira linha, né, te adiantando que essa primeira linha foi assim, logo depois da aprovação de imuno em primeira linha, né, pegou o caminho bem ali após a aprovação, né, e como você vê atualmente a entrada, cada vez mais a gente demorou para entrar em imunoterapia, em trato gastrointestinal, mas agora a gente está caminhando mais rápido, né? Como você vê a imunoterapia no tratamento desses tumores gastrointestinais e quais são para você os biomarcadores mais importantes para essa escolha, né? Porque imunoterapia não é para todo paciente, né? Mas para um público seleto. Como você vê isso, Dani? Então, eu acho que, como você já tinha mostrado, né, ela tinha um CPS de 21, se eu não me engano, então, acho que todo mundo ficaria tentado a dar imunoterapia. Ainda existe uma controvérsia aí naqueles pacientes que têm CPS abaixo de 5, em que a gente sabe que talvez o benefício aí da imunoterapia seja pequeno, mas ainda assim a liberação no Brasil, ela é para todo mundo, né, então... mas eu acho que para a sua paciente em questão, realmente teria esse benefício aí de tentar imunoterapia, acho que é uma primeira linha excelente, é o que eu teria feito também. Algumas dúvidas que ficam, que acredito que é a mesma que você teve, aquela assim, o que se faz depois de 8 ciclos, né? Quer dizer, você tira a oxaliplatina, não tira, mantém ela com foco para sempre, tira a quimio, fica só com imuno, e essa é um questionamento que o estudo não deixou claro para a gente. Então, meio que fica a critério do médico que está acompanhando o paciente, né? A gente acaba fazendo Optimox, igual a gente faz para cólon, mas a gente não tem uma evidência para isso em câncer gástrico, né? Mas eu faço também. Então, eu acho que assim, acaba que todo mundo faz, mas a gente não tem esse dado. E infelizmente, assim, tem aquela questão também da análise do subgrupo do fato dela ser mulher, né? Então, no Checkmate 649, o estudo de FOLFOX com imunoterapia, as pacientes com sexo feminino foram pior. Então, assim, gera dúvida se ela vai ter o mesmo benefício do que se ela fosse do sexo masculino também, né? Mas eu acho que a primeira linha é exatamente o que eu faria. Perfeito, Dani, obrigada. Pessoal, então essa paciente segue em tratamento sistêmico, né? Atualmente a gente está suspendendo a oxaliplatina por um risco aí de neurotoxicidade, afinal ela já deu para a gente essa oportunidade de ser reexposta à oxaliplatina sem neurotoxicidade, então a gente está suspendendo, né, e pretendemos, pelo menos por um tempo, manter aí a fluoropirimidina com nivolumab para ela, aguardando aí essa reavaliação do caso. Bom, vamos então para o caso clínico 2. Bom, no caso clínico 2, é um paciente masculino de 45 anos, sem comorbidade, sem história familiar de câncer, assintomático, que numa consulta de rotina teve identificados nódulos hepáticos
E na avaliação desses nódulos hepáticos, descobriu uma neoplasia de sigmoide, não obstrutiva, né, com essas metástases hepáticas sincrônicas. Se tratava de um adenocarcinoma grau 2, de sigmoide, Ras-Bihar selvagem, com estabilidade de microsatélite, um CEA inicial de 68, PS de 0. No estadiamento inicial desse paciente, apenas 2 grandes lesões hepáticas, tá? Compatíveis com implantes secundários. Tinha também outras pequenas que eram, na verdade, hemangiomas, cistos hepáticos, mas, na verdade, apenas essas 2 lesões. A gente iniciou o tratamento desse paciente com FOLFIRI e cetuximab, tá? Na verdade, pensando em levar esse paciente para um segundo momento de cirurgia, tá? Isso foi planejado desde o início. Foram 8 ciclos, uma resposta parcial observada com redução de CEA e uma toxicidade, um racho acneiforme grau 2 com diarreia grau 2, sintomas bem controlados. Esse aqui foi o racho cutâneo por causa do anti-EGFR. E essa daqui é a resposta desse paciente, né? Uma redução expressiva do CEA de 292, que era logo que a gente começou o tratamento, para 12,4, e uma redução também dessas lesões hepáticas, a maior indo de 16 para 10 centímetros e a menor de 7,5 para 4,7 centímetros. Na volumetria desse paciente pós-tratamento, uma volumetria de 40,3%. E aí a gente segue para a discussão desse paciente com tumor sincrônico, né? É uma metástase sincrônica, né, de cólon para fígado, um paciente jovem que fez seu tratamento pré-operatório com quimioterapia e anti-EGFR, com ótima resposta. Vou começar com os cirurgiões, né? Rodrigo Otávio, Armando Porto, Armando Melani. Vou perguntar para vocês, se vocês concordaram com esse tratamento neoadjuvante / conversão que foi feito para esse paciente, se vocês teriam ido nesse caminho, né? Se vocês achavam também que, nesse início, do mesmo jeito que estava sendo avaliado terapia de conversão, se também deveria, nesse primeiro momento, ter sido operado o tumor primário, tá? Eu vou, acho que, direcionar para que todo mundo se sinta à vontade depois de fazer os comentários, tá? Vou começar direcionando para o Armando Porto, e aí ele abre a resposta. Diga lá, Armando. Bom dia, obrigado de novo pelo convite, bom estar aqui com vocês. Eu concordo plenamente com o esquema que foi empregado nesse paciente. A gente vê que um paciente tem um tumor de cólon que não está obstruído, não tem sangramento, quer dizer, não tem nenhuma complicação local e tem um volume de doença hepática muito grande, né, que é impossível se pensar na ressecção dessa doença hepática a priori pelo volume de doença. Então, eu acho que a terapia de conversão aí foi bem empregada, um excelente resultado, que vai permitir você usar uma técnica de operar o fígado primeiro e depois operar o colo do paciente. Então, como os estudos mostram, você tem essas doenças hepáticas de grande volume, bilobares, né? Você tem um melhor controle de doença a médio prazo, quando você consegue fazer a conversão, ressecar o fígado e, posteriormente, promover a cirurgia do sítio primário da lesão. Perfeito. Obrigada, Armando. Rodrigo, você teria outra abordagem? Preveria para depois desse tratamento que teve essa boa resposta, qual o timing de cirurgia do fígado e do tumor primário? Qual seria aí a sua
a sua previsão nessa situação? Bem, eu concordei com a indicação. A gente pensa, né, em tratar focando a doença que é mais crítica, que é mais volumosa ou que é mais sintomática, né? Nesse caso, a doença hepática era realmente muito volumosa. Em relação aos sintomas, eu acho que eles poderiam até ser bem controlados, né, do primário com a quimio inicialmente. Então, a minha única questão, nesse caso, observando, é se o número de ciclos de quimioterapia 8 era o ideal, ou se menos ciclos a gente pudesse ter uma resposta com menos toxicidade. Eu não percebi se está com esplenomegalia, alguma coisa nesse sentido, mas a única coisa realmente que eu poderia discutir é o número de ciclos com vocês, né, melhor do que ninguém, para definir isso. Mas em relação à estratégia de começar pela quimio de conversão, pensando no fígado, que era onde ele tinha maior número de doença, concordo plenamente. Perfeito, obrigada, Rodrigo. André, radiologista intervencionista, queria que você falasse um pouquinho como que o radiologista intervencionista pode ajudar aí nesse caso, melhorando resultados, né? E no caso desse paciente permanecer com metástase operável, né? Se você tem alguma experiência, qual é a sua experiência com a radioembolização para essas doenças estritamente de metástase hepática? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Então, sendo o paciente operável, a radiologia intervencionista tem como ajudar a cirurgia promovendo a hipertrofia do lobo remanescente futuro, caso ele seja de volume inadequado. A gente tem alguns percentuais que a gente tem como norte, né? Por exemplo, um paciente que já foi submetido à quimioterapia, o fígado remanescente futuro tem que ter ali pelo menos 30% do volume total. Então, caso uma cirurgia de uma hepatectomia mais extensa seja programada, a gente pode realizar a embolização da veia porta com a deprivação venosa que atualmente é feita, ou seja, embolização da veia porta e embolização das veias de drenagem, das veias hepáticas, para promover hipertrofia. Então, isso seria uma forma que a gente poderia auxiliar aí no tratamento cirúrgico. Em relação a tratamento locorregional, como você falou da radioembolização, pacientes sem critério para ser submetidos a procedimento curativo cirúrgico, a gente tem como oferecer o tratamento locorregional transarterial, sendo que um deles é a radioembolização com o ITRI-90, que é um tratamento que no Brasil é feito desde 2014, mundialmente há já bastante tempo. Eu não posso deixar de comentar que existe também a quimioembolização com irinotecan, que os resultados não, de certa forma, em alguns momentos não são tão animadores, mas é uma possibilidade de tratamento. A radioembolização é um tratamento que é empregado há menos tempo no Brasil e com resultados um pouco mais animadores. Ela nada mais é do que uma radioterapia seletiva, né, com o ITRI-90. A gente faz o cateterismo da artéria hepática, de preferência seletivando a artéria hepática nutridora do tumor, e faz essa injeção dessas micropartículas que carregam o elemento químico ítrio que vai causar o efeito terapêutico. Perfeito, André, obrigada. E Dani, uma vez que esse paciente vá à cirurgia, você pensaria em realizar algum tratamento adjuvante após uma cirurgia de ressecção completa de tumor primário e de tumor e de metástase? Assim, eu acho que a resposta, né, assim, até pelos estudos mais atuais que a gente tem é não. Então, não traria benefício em fazer tratamento adjuvante aí. A dúvida fica com aquela nova técnica que a gente tem agora, né, que é o Signatera, que é para avaliar aí a célula tumoral circulante ainda, né? Então, quer dizer, se o paciente tivesse acesso a isso,
se você poderia solicitar a célula tumoral circulante e se viesse positivo, se vale a pena você estar fazendo tratamento adjuvante. A gente não tem essa resposta ainda, é uma coisa assim bem controversa, mas talvez assim nesse caso de célula tumoral circulante positiva, talvez esse é um paciente que você prolongar um pouco o tratamento teria algum benefício. Perfeito, Dani. Realmente o conceito de célula tumoral circulante, né, de biópsia líquida é muito interessante, mas ainda para definição de aplicabilidade ainda um pouco prematuro, né? Talvez a gente precise entender um pouquinho mais, mas a ideia é ótima. Vamos para o próximo caso clínico, tá? O próximo caso clínico é um paciente masculino de 46 anos, sem comorbidade, sem história familiar de câncer, submetido a uma cirurgia bariátrica por via aberta em 2015, sem acompanhamento posterior. Há 3 meses vinha com presença de sangue nas fezes e alteração do hábito intestinal. Na colonoscopia, lesão vegetante, infiltrativa, não estenosante de reto médio, de 8 a 12 centímetros da margem anal. Biópsia, um adenocarcinoma grau 2, Rasbirraff selvagem, com estabilidade de microsatélite, um paciente com PS1. Aqui as imagens separadas pela doutora Lúcia, da radiologia, tá? Uma doença T4A, tá? Com presença de extensão vascular extramural, como pode ser vista aqui na figura do meio. Uma doença N2, com linfonodos mesorretais, no mínimo 5, e linfonodos pélvicos bilaterais, como a gente pode ver aqui à direita. Nas T6 iniciais, apresentava 2 lesões nodulares no segmento 4B e 6, uma de 2,7 e outra de 1,6, com tomografia de tórax normal. Nesse período foram feitos exames de avaliação gerais desse paciente, tinha um CEA de 8,9, mas foi diagnosticado um HIV, né? Nesse momento foi feito o diagnóstico do HIV, foi encaminhada a DIP, que relatou necessidade de iniciar tratamento por 1 mês com antirretroviral para zerar a carga viral. E esse era um paciente que apresentava queixa de sangramento, sangue nas fezes, algum desconforto, né? Sem suspeita de obstrução. Bom, então, abrindo aqui para as nossas perguntas, nesse caso, novamente, um paciente jovem, agora com tumor de reto médio, uma lesão sincrônica, 2 lesões sincrônicas em fígado, que faz a descoberta desse HIV durante a nossa triagem de estadiamento, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta de estadiamento ainda para o Djalma, né? Djalma, você falou lá no início do papel da ECO para estadiamento. Acho que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual o papel atual da ecoendoscopia para câncer de reto, se é nesse primeiro momento ou numa avaliação de possível resposta completa a tratamento, qual é a melhor aplicação da ecoendoscopia em câncer de reto? Ana, na verdade, é o câncer mais precoce, né? Onde a gente pode ter uma avaliação, até alguns estudos hoje mostram comparativo, eu sei que a ressonância hoje, mas a gente consegue ver melhor a parede, consegue ver melhor a gordura periretal e o mesorreto. E que às vezes muda, depois o Melanie pode até me complementar, né? Principalmente nas ressecções perianais, né? Ressecções cirúrgicas perianais. Eu acho que a eco tem um papel muito bom. Na verdade, a gente fala da eco e hoje a gente tem o recurso da elastografia, que a elastografia para esse tipo de lesão retal nos ajuda muito, muito a gente ver essa diferenciação. Em relação ao acompanhamento pós-quimioterápico, tem um papel não tão fundamental como na avaliação primária.
um dos grandes problemas da ecoendoscopia ou da avaliação ultrassonográfica é que pós-químio a gente tem edema, tem fusão das camadas e a gente às vezes pode superestimar a lesão pós-quimioterapia. Mas tem uma avaliação de loco regional de retorno da doença. Mas eu acho que a eco, nas lesões retais, elas têm um papel, às vezes, importante, somatório com a ressonância e até com o PET scan. Perfeito. Eu vou aproveitar, então, vou chamar o Armando Melani para dividir um pouquinho com a gente em relação a esse caso. Sobre o que você acha que é importante nesse estadiamento inicial desse paciente, se a gente efetivamente realizou tudo, se você pediria mais alguma avaliação e qual seria a sua proposta para esse paciente com tumor sincrônico mais pequeno, a maior lesão dele tem 2,7 centímetros. Bom, Ana, eu acho que importante um estagiamento bem adequado, né? Então, uma ressonância magnética com contrato hepatoespecífico, eu não me recordo se foi o caso, eu acho que é extremamente importante para você tentar descartar lesões que não foram visualizadas, ainda mais que é um doente que tem o diagnóstico de uma doença de imunossupressão, que não estava em tratamento, então a gente tem que tentar aí predizer a possibilidade de mais de uma lesão. Uma vez que ele tem a doença sistêmica, a gente imagina, até para essa lesão retal, desse tamanho, com todos esses comemorativos que foram colocados aqui, linfonodos positivos, invasão extramural, no meu entender, eu acho que a maior parte da literatura é consonante disso, é um tratamento neoadjuvante. Agora, a questão é que, de algum tempo para cá, e esse caso não foi, eu acho que, diagnosticado nessa época, a gente tem algumas opções de tratamento neoadjuvante, não é? E aí o ideal seria entender qual seria o melhor tratamento neoadjuvante, isso discutido aqui num grupo multidisciplinar, multiprofissional, para adequar a esse caso. Mas, sem dúvida nenhuma, um caso para tratamento neoadjuvante não é um caso para cirurgia de primeira escolha. Em relação às lesões hepáticas, como elas são pequenas, menores do que 3 centímetros, talvez o André possa comentar, que para esse caso, sim, a radioablação está muito bem indicada, porque em relação a uma cirurgia de ressecção, que é uma cirurgia grande, com comorbidade, absolutamente não há nenhuma diferença nesse prognóstico. E só um detalhe em relação ao comentário do Djalma, é que o exame que nós mais utilizamos para o diagnóstico da espessura da parede, até mesmo nos casos iniciais hoje, é ressonância magnética. Há uma grande discussão do uso de endoscopia endorretal, não é? Mas a gente sabe muito bem que a endoscopia endorretal, ou mesmo a ecoendoscopia, são operadores dependentes, e os resultados variam muito de acordo com a experiência do profissional. Então, acho que esses são os pontos que eu colocaria nesse caso, além de querer também checar aí uma relação CD4-CD8 desse paciente, que para nós é muito importante se a gente for imprimir alguma terapêutica mais agressiva do ponto de vista cirúrgico. Perfeito, Melani. Pegando um pouco o seu gancho, eu vou perguntar para o André aí o que ele achou dessas lesões e como ele poderia ajudar a gente nesse período, principalmente pensando que esse paciente vai ter um período de tratamento inicial do HIV, né? A gente pode aproveitar esse momento inicial para uma terapia tanto do tumor local de reto, quanto para o tratamento das lesões hepáticas. Eu queria ouvir do André as opções em relação a essas lesões hepáticas. Perfeito. Não havendo, então, condição cirúrgica no tratamento das lesões hepáticas, a terapia ablativa hepática entra como primeira opção. Hoje em dia, a gente tem como tecnologia disponível a ablação por radiofrequência e a ablação por microondas, sendo que essa última, ela emprega uma energia com uma maior potência que consegue tratar lesões de até 5 centímetros, tá? Sabendo que o ideal é que as lesões tenham até 3 centímetros, já que a chance de recidiva perilesional ou de área tumoral viável nos controles de imagem é menor. O que eu acho que é interessante chamar a atenção para esse caso
é que a lesão do segmento 4B, que tem 2,7 centímetros, apesar de um tamanho super adequado para o tratamento, ela é relativamente mais central, possivelmente perto de vias biliares, ali próxima de vaso portal, que não é um problema, exceto pelo roubo de calor que pode afetar um pouco o tratamento, mas essa proximidade com via biliar pode ser um problema no sentido de causar lesões biliares, como fístulas biliares, vazamentos biliares ou até estenose. A lesão do segmento 6 é uma lesão super adequada para o tratamento, com tamanho pequeno, com uma chance de cura completa muito alta, quase de 100%. Perfeito, André. Dani, diante dessas nossas opções, né, qual seria a sua opção aí de encadeamento do tratamento para esse paciente com metástase sincrônica, com possibilidade aí de ablação, de terapia local na lesão hepática? Como você e o HIV acabou de ser diagnosticado, né? O HIV o HIV tinha acabado de ser diagnosticado. Sim. Eu acho que essa que é a dúvida. Eu tentaria fazer algum esquema no sentido de adiar um pouco a quimioterapia para ver se ele não vai ter... Porque é comum esses pacientes, às vezes, fazerem como se fosse uma exacerbação aí, por conta dessa reativação de resposta imune, quando você começa tratamento antirretroviral. Então, talvez começar mesmo com a radioablação, que foi falada para o fígado, se viável, né, com aquilo que o André já levantou aí, de talvez contra aí, o risco de biloma e tudo mais, mas talvez começar com short course mesmo e depois seguir com quimioterapia e conversando com o infecto aí, para ver, porque acho que assim, porque lógico, o short course ele é rápido, né, só que até você pedir ele, programar, a gente sabe que você vai ter aí pelo menos umas 2 a 3 semanas para se completar tudo. E aí vai dar tempo do infecto ir reavaliando esse paciente também. Talvez faria isso, como se fosse radioterapia short course seguido de FOLFOX. Perfeito. Foi exatamente essa a nossa linha, Dani. Exatamente, faria a mesma coisa. Foi exatamente essa nossa linha de tentar aproveitar aí o tempo, dividindo entre short course e a ablação, e posteriormente fazer a quimioterapia, prevendo, então, dessa forma, um TNT, uma neoadjuvância total, no modelo do Rapido, para levar esse paciente posteriormente à cirurgia do reto. Bom, eu vou passar, então, para o caso clínico 4, tá? O caso clínico 4 é um paciente de 40 anos, sexo masculino, sem comorbidade, dor abdominal, diarreia e fezes em fita há 3 meses, evoluindo com uma constipação intestinal e vômitos, com internação hospitalar por obstrução intestinal. Foi feita a colonoscopia, lesão estenosante em reto sigmoide, adenocarcinoma grau 2, confirmado, feita colostomia de proteção, discutido em tumor board, as imagens novamente separadas aqui pela doutora Lúcia, né, confirmando uma doença T4N1B, com presença de invasão vascular extramural, tá? 2 linfonodos suspeitos. A gente discutiu em equipe multidisciplinar iniciar, né, o adjuvância total no modelo do Rapido Trial, foi iniciado short course, seguido de FOLFOX vezes 9, paciente com boa tolerância e benefício clínico. A ressonância de meio de ciclo mostra uma resposta ao tratamento e a ressonância com 9 ciclos, uma área de redução de calibre a 12 centímetros da margem anocutânea, com alteração fibrocicatricial, uma taxa de regressão, um grau de regressão tumoral, 1. Na verdade, assim, uma forte suspeita de resposta completa aí no exame dessa paciente, né? Desse paciente. E aí a gente abre para discussão desse caso clínico
4, queria inicialmente que a Lúcia falasse um pouquinho sobre as particularidades dessa avaliação radiológica para definição de resposta de resposta completa, né, de resposta radiológica completa, tá? Tá. Bom, Ana, quando a gente fala em avaliação pós-tratamento neoadjuvante de tumor de reto, o que a gente quer ver é aquele tumor, aquela área de tumor ter virado uma área de fibrose, uma fibrose fina, regular, com sinal bem baixinho, sem foco de restrição à difusão, né? E aí, essa resposta ótima, que foi o que a gente conseguiu com esse paciente, até aquele tumor que não responde nada, a gente tem um espectro de alterações que vai desde a fibrose, da alteração com sinal de fibrose, mas que é grosseira, que é irregular e que pode levantar a suspeita de ter tumor ali, até o surgimento de focos, de restrição à difusão e de área já com sinal intermediário, sugerindo para a gente, enfim, a presença inequívoca ali de lesão residual. Então, a gente tem todo um espectro de alterações que permitem a gente a graduar essa resposta, e a gente usa o TRG, né, como uma apropriação da classificação histopatológica, na verdade, mas para a gente estimar, em geral, a gente consegue uma boa relação entre o que a gente vê e o que sai na cirurgia, tá? Só um adendo, que vale tanto para o pré quanto o pós-tratamento, na avaliação da ressonância. Esses pacientes, eles precisam de um protocolo que é individualizado, né, e ele precisa ser angulado, ele precisa ser trabalhado de acordo com a localização e o formato de cada lesão ou de cada área pós-tratamento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Lúcia. Com certeza. Queria passar agora para o Armando Melani, né? Primeiro, te perguntar se você sentiu falta em alguma avaliação para definir essa resposta completa, né? Esse paciente tem 40 anos. Diante de uma resposta completa, eu gostaria de saber se você pensaria em watch and wait ou, pela questão da idade, se você pensaria em cirurgia mesmo com a alta possibilidade de uma resposta completa. Bom, Ana, eu acho que eu até conheço esse caso, né? Eu acho assim, o que está definido na literatura é que o melhor exame hoje que nós temos, apesar de já terem sido tentados a utilização de PET scan pré e pós-tratamento, estabelecer relações para ter uma resposta completa, e agora até algumas coisas experimentais, como anticorpo monoclonal ligado à imunofluorescência, para a gente ver se tem lesão residual, e obviamente isso a gente só consegue ver na superfície da mucosa do reto. Ainda o exame que nós temos hoje para definir ou não resposta completa é ressonância magnética e o acompanhamento ao longo do tempo. A gente só consegue definir resposta completa, e você sabe bem, esse é o critério, essa resposta estar sustentada ao longo de 12 meses. Nós temos um paciente de 40 anos que tinha uma doença com linfonodo positivo, uma doença agressiva, e o fato dele ter 40 anos também chama um pouquinho a atenção. Obviamente que nos dias de hoje, quando a gente vai propor um tratamento cirúrgico ou um tratamento de acompanhamento, a gente tem que dividir prós e contras com o paciente. E quando a gente avalia uma lesão que não é tão próxima da borda anal, não implica em uma amputação abdominoperineal de reto, e hoje, apesar de nós termos síndrome pós-ressecções anteriores relacionadas à qualidade funcional, esse é um paciente em que nós ficaríamos um pouco mais tranquilos executando o procedimento cirúrgico, preferencialmente por via robótica. Eu não estou aqui para fazer nenhum marketing de nenhum acesso, mas eu acho que é a forma que a gente tem uma maior preservação e visualização e controle dessa dissecção, que ela é milimétrica, e para esse paciente, talvez
eu estaria tendencioso mais a recomendar tratamento cirúrgico do que recomendar um simples acompanhamento. Se fosse uma lesão mais próxima da borda anal, onde implicasse talvez aí uma amputação abdominoperineal do reto, a situação talvez fosse um pouquinho diferente, ou eventualmente nós pudéssemos propor uma ressecção interesfinctérica, que aí já vai esbarrar um pouquinho na qualidade de vida do doente, porque a continência, obviamente, não é similar àquilo que a gente consegue numa anastomose coloretal, mesmo que seja baixa. Perfeito. E se fosse um paciente idoso, então, enfim, 80 anos, 75 anos, você pensaria em manter o watch and wait? Eu acho que é a história de dividir com o paciente. Existem riscos que estão sendo demonstrados aí de uma resposta completa eventual e um risco tardio de metástase à distância, e nós sabemos que aqueles pacientes com resposta completa, que são 100% ressecados, têm uma qualidade de sobrevida muito maior do que aqueles que não são ressecados pelos estudos mais recentes. Então, eu acho que tem que pesar os riscos e o impacto da cirurgia sobre esse paciente. É possível nós termos as duas alternativas, nenhuma delas é 100% errada, ou 100% correta. É realmente uma questão de individualizar o tratamento neste momento. Bom, de forma rápida, né, porque a gente está esgotado aqui no tempo, queria só saber se Rodrigo e Armando Porto também concordam com a conduta diante desse paciente jovem de levar à cirurgia. Bom, eu concordo 300% com o Armando. A Watch and Wait é uma excelente ferramenta, seja aqueles tumores do reto inferior, ou casando com os tumores de reto médio, mas nesse doente a gente dividiria com ele, mas a minha opinião é que esse doente é um paciente muito favorável à ressecção por via robótica ou laparoscópica, e o que eu sugeriria para ele, com minha opinião, eu acho que o Watch and Wait, a melhor avaliação é a avaliação radiológica dele, é a avaliação local, quer dizer, o toque retal, a retosigmoidoscopia desse doente, é a melhor forma de se avaliar. Não cabe biópsia dessa cicatriz que ficou ali ou não, né? Mas eu concordo que nesse caso, mesmo com 80 anos, nessa posição de tumor, fosse um doente que tivesse uma condição clínica razoável, eu ainda sugeriria, dividindo com ele sempre, a cirurgia. Perfeito. Rodrigo, uma resposta rapidinha aí, que a gente já estourou o tempo. Olha, nesse caso, eu acabo concordando com os dois colegas também, porque eu não preconizo o watch and wait para tumores já em reto médio superior, como é o caso desse paciente, a não ser que o paciente tenha contraindicação do tratamento cirúrgico. O acompanhamento é mais difícil. Você vê que na própria imagem ele tem fibrose, mas tem ali, parece, com algum grau de estenose, né? Tumores de reto baixo, inferior, que você toca, você consegue fazer um acompanhamento a cada 2 meses ou 3 meses no começo, e você consegue ver se a lesão desaparece ou não, né? Então, a gente considera mais seguro. E aí, o risco para essa cirurgia para colonoscopia definitiva dessa paciente, ela é muito baixo. Então, com cirurgia robótica, laparoscópica, seja o que for, você consegue restabelecer o trânsito e a garantia de que seja um tratamento curativo, você vai ter muito maior do que se você apenas acompanhar. Perfeito. Pessoal, respeitando o tempo previsto para a nossa atividade, terminamos agora o nosso módulo de Oncologia Gastrointestinal. Obrigada a todos os colegas que tiveram envolvidos com a gente nas apresentações, nas discussões de hoje, tá? Foi muito bom, muito boa essa troca, né? Obrigada também a quem esteve junto com a gente, assistindo e participando, tá? Agora, a próxima sessão vai ser uma sessão de humanidades, que vai encerrar o evento e vai ser conduzida por Eduardo Gianetti, tá? Obrigada a todos, um bom dia a todos. Um grande abraço. Foi um prazer. Bom dia. Bom dia.